Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a este episodio de Código Humano. Muchas gracias por participar. Es un súper, hiper buen invitado. Creo que la charla de hoy va a estar muy interesante. La idea es que podamos hablar un poquito de ti, de tu experiencia y también un poco de tu perspectiva de la parte de seguridad. Pero antes que todo, me encantaría que te presentaras, no sé, como profesional, pero también como persona. Háblanos un poquito de ti. Gracias a ti por recibirme. Soy Jorge Morato. Yo soy hoy responsable por la área de seguridad acá en Unilever. Ya llevo 21 años ahí de experiencia en la industria. Formado como ingeniero, soy esposo de Osías, que es un maestro, y papá de 2 perros. Ok, la familia extendida. Sí, así es. Jorge, ¿hace cuánto estás trabajando en seguridad? De mi carreira foi a maior área, creio. Acumulo aí como uns outros 8 anos mais ou menos em posições daí de gerência de manufatura e regional. Súper. ¿Te ha cambiado en algo la perspectiva de las cosas que haces o cómo actúas día a día desde que empezaste a trabajar en seguridad? Bastante. Eu creio que eu arranquei minha carreira em verdade em mantenimento, depois passei por produção, por engenharia, hasta que me tocou a gerenciar uma das maiores fábricas da empresa que trabalhava neste momento. Eu creio que cambiou profundamente minha vida, porque é uma área que me dá uma conexão com meu propósito personal, que é de tentar melhorar este mundo, pequeno, quase nada. Então, eu creio que eu tenho esta conexão muito forte com a área por ajudar pessoas, por defender vidas, por salvar o planeta. Então, me dá aí uma satisfação gigantesca. E eu creio que também cambiou um pouco de como eu vejo na organização hoje, sobre a parte cultural, de como os diferentes elementos, né, que compõem uma organização e como, ao final de contas, isto flui a piso, onde de verdade estão as pessoas em áreas de risco. Então, eu creio que me cambiou muito profundamente, especialmente porque me tocou também gerenciar a pandemia em algum momento, né? Então, estar aí ao mesmo tempo tentando equilibrar como proteger pessoas, mas também vivendo todo este sofrimento e tentando aprender, né? Porque nadie simplesmente sabia como actuar neste momento. Então, mixed feelings, né? Se por um lado há este senso de propósito, de poder apoiar a salvar vidas. Por outro lado, também nos toca vivenciar histórias muito duras, muito difíceis, né? Difíceis. Então, creio que um pouco de tudo, pero me encanta. Qué chévere. Oye, y empezando en mantenimiento, que es un tema como tan técnico, de repuestos, de tener, digamos que las cosas andando, a empezar a manejar un tema de seguridad, creo que el discurso de alguna manera cambia en la manera como se pueden entregar los mensajes, en la manera como interactúas con la gente. No sé si recuerdas cuál fue como ese cambio más drástico cuando iniciaste con el tema de seguridad. Sí, me recuerdo. Yo estaba en verdad en producción. E o que passou é que tocou a mim a ser o co-líder de implementação de um pilar de segurança dentro da implementação de TPM. Então, eu estava como se fosse um usuário da área de segurança em produção, e aí me tocou a outra parte que é dibujar um pouco dos processos. E foi uma experiência incrível, porque aí era como levar a perspectiva de quem está em piso, operando, a uma área que muitas vezes é vista como uma área super teórica, às vezes é difícil de compreender. Então, desta experimentação dentro do pilar, né, foi de verdade uma experiência incrível. E eu creio que pude colaborar bastante com esta visão um pouco mais de simplificação, de realidade, né, de como conectar algo super teórico à realização.
E aí, desde esta experiência, por mi liderazgo en la área, surgió la invitación para de verdad tomar la área de seguridad. Yo me recuerdo hasta hoy, cuando mi jefe me pregunta, ¿sabes qué? ¿Hay pensado en tomar en la área de seguridad? Yo, estás loco. Es una área súper técnica, no es mi background. Yo creo que estás loco, ¿no? Y no, mira, pero de verdad necesitamos de mucho más de herramientas de cambio, porque la parte técnica vas a tener ahí un montón de gente para te apoyar. Y ahí tomé el riesgo, né, de ingresar en la área, y ahí arranca mi carrera en la área de seguridad. Fue una experiencia súper interesante. Oye, y en tu experiencia, ¿tú crees que la gente sí se cuida? ¿La gente sí le interesa la seguridad? Yo creo que sí. Yo creo que todos nosotros cuando despertamos, né, y vamos al trabajo, vamos para llevar nuestro mejor. Y vamos de verdad para intentar, de alguna forma o de otra, lograr lo mejor que podemos hacer, né? Lo que todavía yo creo es que muchas veces nosotros no ofrecemos el conocimiento o las condiciones ideales para que las personas puedan dar su mejor. Y yo creo que hay sí un juzgamiento muy fuerte acerca de las personas, ¿no? De cuando que se accidentan, de que no tienen percepción de riesgo, que son malas porque no cumplieron procedimientos. Y sí, algunas pocas veces en mi carrera yo vi de verdad violación. Una persona que tomó un riesgo que no debería, que estaba instruida a no hacerlo. Sí, yo creo que hay personas que son más propensas a tomar riesgo. Pero yo te diría que la inmensa mayoría de las personas están todos los días intentando de una forma u otra encontrar formas de producir, né, de dar su mejor. Y la verdad es que, claro, una compañía hay que producir, hay que hacer algo, ¿no? Es de ahí que va a salir los salarios, ¿no? Hay que pagar la cuenta. Entonces yo creo que las personas siempre están ahí direccionadas para intentar su mejor y siempre quieren encontrar formas de solucionar problemas para llegar al resultado que pedimos a ellas. Y yo creo que sí, es nuestra función ofrecerlas un sistema que funcione, condiciones correctas, para que cuando tengan que tomar una decisión, puedan hacer una decisión segura. Y yo creo que esta es la clave, ¿no? Muchas veces la área de seguridad es vista como una área que da reglamentos, que dice A, B o C, como si yo pudiera prever todo y cualquier escenario de una organización compleja. Esto es completamente imposible. Yo creo que toca a mí ofrecer herramientas correctas, la capacitación, la maestría, para que cuando estas personas lleguen a un escenario de riesgo, puedan tomar una decisión. Y si no están seguras de que es la decisión correcta, que tengan seguridad psicológica de buscar a alguien y preguntar, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que todos nosotros tenemos, incluso por nuestra naturaleza, un instinto de sobrevivencia, ¿no? Pero toca a las organizaciones direccionar, empujar, asegurar que esto va en una dirección buena. Oye, Jorge, y cuando uno ha invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo en que la gente no se accidente, igual la gente se accidenta, ¿cómo gestionas eso? Porque, o sea, yo me imagino que el primer impulso es tener, no sé, ansiedad, tener un poco de miedo, tener angustia, pero ¿cómo haces para lidiar como con ese tema de, ok, bueno, ya pasó, toca hacer algo acerca de ello? ¿Cómo normalmente gestionas ese tema? Sí, yo creo que siempre que pasa algo es una frustración gigante y un profesional de seguridad siempre va a pensar, mira, ¿qué yo dejé de hacer para prevenir ese accidente? Y cuando empezaste esa pregunta me recordé muy claramente, né, de cuando yo tuve el primer accidente grave, né? Yo había recién llegado al área de seguridad y hubo una amputación por una persona que no había aplicado un bloqueo de una máquina y ahí por una parte móvil acabó perdiendo su dedo. Y fue, mira, yo perdí la compostura, empecé a llorar profundamente. Yo estaba ahí
paramos toda a operação, chamamos todos os mantenedores, foi uma atividade que passou em mantenimento, chamamos todos os mantenedores para fazer uma charla, né? E simplesmente eu não pude tocar a charla, porque emocionalmente não estava estável. E aí um coordenador que estava comigo, Marcelo Zanella, me chamou e me disse: Jorge, primeiro que de verdade ter essa reação emocional foi um diferencial, porque naquele momento se quedou super claro que eu estava preocupado com as pessoas e não preocupado com o resultado, com o que há. Então, de certa forma, eu tive que aprender que, primeiro, sim, somos seres humanos, gestionamos emoções todo o tempo, às vezes nos quedamos como atrapados, tentando esconder, e isto é uma fortaleza, não é uma debilidade. Pero sim, ele teve que tocar a junta porque eu não estava em condições, né? Aunque eu creio que isto criou uma conexão personal com as pessoas que me ajudou muito a mover a agenda depois. E aí ele me disse: mira, Jorge, eu creio que você sempre vai recordar em tu carreira de acidente, pero a verdade é que você nunca se vai recordar de los outros 4.000 pessoas que há defendido no dia de hoje e que estão saindo seguras de acá, porque temos este baia de recordar aí dos piores. E isto me tocou muito profundamente, porque eu saco minha energia das pessoas que estão saindo seguras, que estão saindo de minha fábrica aprendendo algo, pero quando sim toco um acidente, o que eu posso é direcionar esta energia. Mira, o que vou fazer então para que não passe de novo? Porque eu creio que o pior acidente é o que passa a segunda vez, porque é onde falhamos como organização em melhorar, em influenciar ou em quitar um comportamento, né? E aí passou a segunda vez. Este para mim é o pior, né? De novo, nós temos uma base ampla de dados que nos permite ter trends e direcionar risk assessment e a conter acidentes em níveis bastante baixos, pero eventualmente toca uma situação completamente nova, né? E eu creio que o que toca a mim é uma cultura de aprendizagem, então que ao menos seja o último. Y es que es muy, muy retador porque cualquier accidente realmente es un impacto en una persona, ¿no? Realmente, más allá de el KPI, tú estás viendo directamente cómo puede afectar a la persona y cómo realmente cambia una vida. Entonces, está como muy ligado a algo, como tú lo decías, algo muy, muy personal también. Sí. Eu creio que muito mais que números ou estándares ou normas legais, enfim, eu creio que nós gestionamos histórias, né? Então, sempre quando há um acidente ou algo assim, nos toca entender, conhecer uma história, conhecer um papá, uma mamá, um irmão, que naquele dia não regressará sano a sua casa, né? Que quizá não vai poder abraçar seu filho, sua filha. Então, é um impacto gigantesco que não podemos olvidar e que não se pode normalizar, né? Não podemos crer que o custo de fazer negócios é um acidente ou é uma vida, né? Então, sim, nos toca muito duro este sentido, porque grande parte também de nossas carreiras é não permitir que se normalize um acidente, é não permitir que uma pessoa creia, né, por malos ensinamentos, por um tema da sociedade, o que fora, que é aceitável, né? Eu creio que não é aceitável. Quizá seja difícil de predizir, quizá eu não tenha ligado antes para prevenir, mas eu não posso crer que é aceitável ter acidentes, né? De dañar pessoas para hacer algo. Então, sim, é quase uma... Não sei se o termo vai estar correto em espanhol, mas é uma catequização que hay que hacer. Sí. Sí, no, tal cual. Y Jorge, ¿te llevas algo de eso a la casa? ¿Lo aplicas en tu familia? Sí, mucho. De verdad que às vezes eu hago broma que nos quedamos aí como xiitas, né, super extremistas, pero eu creio que bastante de que trabalhamos por cultura, etc., é que a repetição te cria novos hábitos, né? E sim, levamos isto a casa, né? Então, aunque
eu vou ao metrô ou na área, eu vou utilizar passamanos. Né? E ela falou, mas louco, está super sucio. Sim, porque agora eu tenho um álcool gel e vou limpar as mãos depois, né? Como se o problema fosse nada, eu sempre hago esta broma, né? Como se o problema fosse o passamanos nada mais, porque tu teléfono está super limpo, porque afinal de contas a bilheteira está super limpa. Mira, se vas a comer, hay que limpar tus manos antes. Não vas a culpar o passamanos que está sucio, né? Pero se eu vou por teléfono, estou em um centro comercial, algo como assim, eu vou a parar, né? ¿Por quê? Porque eu fui criando novos caminhos neurais de actuar de forma segura, né? Eu sei que eu sou um exemplo, né? Então, eu necessito me comportar como um exemplo. E por esta repetição, hoje, por exemplo, se eu vou por teléfono, eu vou parar naturalmente, né? Um hábito que não é um hábito da sociedade. Se vamos aí à la calle, vai ver todos caminhando com seus teléfonos, etc. Pero como eu conosco aí um montão de acidentes, eu aprendi que não é correto. E em um primeiro momento foi forçado. Vamos ser sinceros, cara. Não é que me encantava, mira, fazia todo sentido. Não, eu tive que aprender, né, de que é mais seguro parar, né, para teclar. Pero sim, levamos isto. Eu já estava uma vez na tienda, nada a ver comigo, eu não estava a trabalho. Vi aí uma atividade de risco caliente, zero controles. Eu chamei o gerente da tienda, mira, não se pode, por isto, você vai acidentar. E o cara me não, mira, mas vocês são contratistas. Eu, qual é o problema? É uma pessoa, eu não estou falando se é tu funcionário ou contratista, né? E además, se tens um acidente, te vão parar a tienda, etc, etc. Então, eu creio que quando você se propõe a salvar vidas, não há limites, né? Eu não sou um Jorge em meu emprego e um Jorge completamente diferente na vida personal. É da mesma pessoa, claro, com aí algumas... Eu vou actuar de uma certa forma, né? Mas é a mesma pessoa, né? Então, sim, eu levo muito de isto para minha vida personal e eu creio que aprendi muito com isto. Qué lindo eso. Jorge, y bueno, cuando estabas mencionando que te tocó aprender, que fuiste forzado de cierta manera a empezar a pensar de una manera diferente, lo conecto un poco cuando empezamos esta conversación en donde mencionabas que era algo muy cercano a tu propósito. ¿Tú fuiste descubriendo poco a poco que ese era tu propósito a medida que ibas como teniendo más y más experiencia en seguridad? ¿O desde el principio sabías que ese era tu propósito y cuando empezaste a trabajar en seguridad dijiste, esto se conecta perfecto? ¡Wow! Mira, eu desde tico sempre fui uma pessoa inquieta. Eu sempre tive aí como um senso de justiça muito aflorado. Né? Eu sempre era do tipo que ia levantar as mãos e contestar se não estava de acordo. Sempre me enojou os prejuízos, a injustiça. Eu creio que isso desde sempre. E eu sempre tive esta ideia de que eu poderia fazer o mundo melhor. Né? Eu creio que quando criança aí, quizá muito inocente, e aí quando ingressei no mundo corporativo, eu creio que pouco a pouco fui realizando de que sim, eu posso cambiar o mundo, mas lo vou fazer uma pessoa por vez, uma linha por vez, uma fábrica por vez, né? Pero eu creio que sim, quando me tocou mover a área de segurança, eu creio que é basicamente a clave de tudo que hace dia após dia. Então, eu penso que foi uma construção e que aterriza de forma muito clara quando ligo à área de segurança, porque aí basicamente é quase uma lavagem cerebral que hacemos com as pessoas de mira, há que se cuidar, há que cuidar do outro, há que cuidar do planeta, sobre que existe um planeta, etc. Então, eu creio que sim, foi uma construção aí. Ok. Y bueno, mencionas que es una persona a la vez, pero realmente tienes un cargo de muchísima responsabilidad y de muchísima gente. ¿Has notado alguna diferencia en términos culturales de cómo, digamos, que empezar a distribuir o mencionabas catequizar a las personas de una manera diferente dependiendo de, no sé, de la cultura? A veces
cada planta es una cultura única, entonces no sé si de alguna manera se tenga que adaptar esa estrategia, ese mensaje, esa manera de conectar con las personas. Sí, mucho. La cultura básicamente es la pega que une las personas, son los hábitos que se repiten. Y la cultura, podemos pasar aquí creo que el día entero hablando de cultura, ¿no? Pero yo creo que uno de los temas que más vas a influir en la cultura es el líder. Entonces, una vez que yo tengo un líder diferente de una área a otra, ya voy a tener un microcosmos en esta área y va a cambiar las relaciones, cómo lidan con calidad, con seguridad. Entonces, mesmo dentro de una misma fábrica, yo voy a tener diferentes culturas, ¿no? Yo creo que de una forma más amplia, entre países aún más, ¿no? Entonces, hoy yo estoy con Latam, ¿no? Y si yo pego, por ejemplo, la cultura en México, es una cultura mucho menos confrontacional, ¿no? Los mexicanos muchas veces son educados de que confrontar sus superiores o confrontar su mamá o su papá no es algo bueno, ¿no? Yo diría, son más jerárquicos, ¿no? Si yo voy al otro extremo, a Argentina, yo diría que estoy en la otra punta, ¿no? Los argentinos son más confrontivos, te van a retar mucho más, te van a preguntar, necesito entender por qué estás pidiendo algo. Brasileños, yo creo que somos ahí en medio, todavía muy ambiguos. Los brasileños son muy ambiguos, no necesariamente se expresan. Y hay que se adaptar a estas culturas, ¿no? Entonces, no es cuestión de cierto o incorrecto. Yo odio este concepto. Yo creo que es gestionar para que seas un líder efectivo. Entonces, por ejemplo, yo sabiendo que soy un brasileño y mi naturaleza es mucho más ambigua, los brasileños en general no se comunican con muchos detalles, la propia lenguaje se estructuró de una forma muy ambigua. Entonces, si yo mantengo este estilo de comunicación con México, posiblemente no me van a comprender. En México yo necesito quizás ser un poco, no más claro, ¿no? Porque yo no creo que sería más claro, pero yo necesito me expresar mejor para transmitir. Quizá en Brasil, por cuenta de estar en una cultura más ambigua, las personas van por ahí. Entonces yo creo que no solo necesito estar atento a todas estas señales, como estar atento a las características de una cultura del país para adaptar el programa para que sea comprensible, ¿no? Entonces, son culturas completamente diferentes. Todos los países que tuve contato, todas las fábricas que yo tuve contacto son diferentes. Yo creo que lo que es común es que todos nosotros queremos hacer nuestro mejor. Esto yo creo que es común a todos. Tu estilo de liderazgo, tu comunicación, hay que adaptar para que seas un líder efectivo. Y yo creo que este fue un aprendizaje muy fuerte para mí, ¿no? Porque às vezes usted va a juzgar o outro, o outro está incorrecto, o outro não te compreendeu, o outro não ligou, o outro não entregou lo que hay pedido. Pero na inmensa maioria das vezes fui eu que não sabia me expressar, ou eu não supo comunicar a esta pessoa qual era a expectativa, não deixei claro, falhei em dar a maestria correcta. Então, sim, eu creio que cada uno va a tener una cultura, cada líder se va a comportar de una forma diferente. Y yo creo que a nosotros toca cómo direccionar este flujo de influencia, ¿no? Cómo direccionar este poder para adaptar, para poder llegar a un punto común. Jorge, y con tantas personas que tienes a tu alcance, digamos, dentro de tu alcance de responsabilidad, ¿qué herramientas utilizas que te ayudan a hacer más eficiente tu trabajo? No sé si tienes a la tecnología como un aliado, o es un tema un poco más humano, o es una combinación. Yo diría que es una combinación, ¿no? En términos, porque nosotros siempre vamos a tener nuestra cajita de herramientas, sean herramientas más técnicas de risk assessment, herramientas de influenciar comportamento, como observações comportamentais, etc. Mesmo workshops de cultura, onde por alguns questionários podemos ligar aí a
algumas conclusões e poder direcionar planos de ação. Claro, hoje, especialmente depois da pandemia, nos quedamos muito mais digitais, né, muito mais virtual. Eu creio que isto não reemplaça o contato humano, porque eu não creio sequer que tenhamos conhecimento de quão poderoso é nosso cérebro, né? Então, todos os visual clues que você vai ter, né, quando estás face to face, como a pessoa se posiciona, se está mais inclinada, menos inclinada, o gestual, as condições, isto é algo que no presencial é incrível, né? Então, se vai mais por um tema de uma maestria ou treinamentos ou conteúdo muito técnico, eu creio que é tranquilo, lo puedes regalar por uma sessão virtual. Se é algo muito mais por cultura, por comportamento, por uma pantalla, sem ver ao redor, sem ver as pessoas interactuando, eu creio que será muito, muito difícil de entender um pouco mais a cultura do local. E eu creio que, claro, né, há muitas ferramentas que nos apoiam muito. Então, hoje por hoje, por exemplo, há pouco estava aí, necessita ser um safety moment, etc. Hoje, Copilot ou ChatGPT são maravilhosos. Mira, de acordo com esse standard, está aqui o documento, me genere um safety moment de uma página para este público. Mas ahorra um tempo assim, gigantesco. Mas se necessito criar algo um pouco mais de criatividade, não vai negar, né? Então, mas eu creio que sim, né? Para pegar uma base de acidentes, encontrar correlações, me ahorra muito tempo. Estamos implementando em várias fábricas já câmeras com algoritmos de inteligência artificial para detectar comportamentos. Uau. Que isto nos ajuda muito a sair de um mostreio barro, né? Porque quando eu hago observações comportamentais, eu lo vou fazer, não sei, 3 vezes por semana, cada líder vai ter sua rotina. Se eu meto na câmera, eu vou monitorear 24/7, basicamente. Então, isso incrementa aí brutalmente o mostreio, basicamente. Pero te vai ensinar o contexto, te vai ensinar a cultura deste sítio e por que as pessoas se comportam de forma segura ou insegura? Claro que não. Te vai dar um estatístico mais forte, né? Te vai apontar um pouco mais a direção. Isto reemplaça a persona por detrás interpretando a informação. Eu creio que ela já está muito distante, mas muito distante de começar a entender que é um contexto cultural. Pero claro, se eu tenho uma escalera remota, meto na câmera, se a pessoa não utiliza o passamanos, pampa, te envio uma mensagem. Eu posso conter um comportamento inseguro pontual e evitar um acidente. Então, nos ajuda muito. Vai reemplaçar a área de segurança, como gestionar cultura. Eu creio que estamos muito distantes, Laura. Pero sim, né? Vamos avançando a tecnologias super interessantes. Por exemplo, hoje, ao invés de fazer um trabalho em altura, eu pego um drone e hago uma inspeção. Eu não necessito meter um ser humano em risco, né? Eu tenho tecnologias hoje que nos ajudam muito a simplesmente erradicar o risco, né? E isto eu creio que é muito interessante aí, né? Me deixa muito esperançoso de por onde vamos. Pero de novo, eu não conosco nenhum tipo de tecnologia hoje que seja criativa, né? Se falamos muito aí de AI generativa, tudo isto. Pero AI lo que hace é uma capacidade brutal de interpretar data e predecir a próxima palavra. Ou seja, é basicamente mirar hasta atrás a base de conhecimento existente e te ajudar a plasmar algo por aí. Pero eu creio que aí me vai evitar um acidente que aún não passou. Eu creio que não. Hay una película muy famosa, creo que se llama Minority Report. Sí. No sé si la has visto. Sí. Que está tan todo súper tecnológico que hacen todas las cosas que se requieren para evitar los accidentes o los crímenes o los delitos antes de que sucedan. Sí. Una película súper futurista. Exacto. Pero eu creio que aún estamos distantes deste mundo. E aí sempre vai despertar emoções aí conflitantes, né? Se por um lado eu creio que há
hay mucha esperanza de todas las posibilidades de toda esta tecnología. Claro, yo creo que hay una desconfianza también muy grande de vamos a generar más empleos o vamos a perder más empleos. Lo que sí yo creo es que las habilidades blandas siempre van a estar con humanos. Y esta siempre será una competencia muy valorada y crítica para el área de seguridad. Jorge, ¿y tienes alguna historia que recuerdes en particular? Algo que te haya llegado como muy cerca como al corazón, de algún caso de alguna persona o algún, no sé, caso que te haya parecido muy chistoso, no sé, es que en 9 años yo me imagino que has visto de todo. Sí, sí, me recuerdo de varios, pero yo creo que los que más me marcaron fueron personas que después te buscan y mira, ¿sabes qué? Por tu incentivo acabé buscando una facultad, acabé me graduando, yo pude promover, yo pude dar condiciones mejores a mi familia. Yo creo que siempre a cualquier líder, né? Quando logramos desarrollar o potencial humano, né? E ver aquela persona que quizá está um pouco escondida, não está brilhando, pero quando regalas a oportunidade e das as condições, ela brilha, né? E você conheces, mira, é incrível. Então, me recuerdo de muitas situações, foram em auditorias de AM ou foram em vários momentos onde deixamos de ser este líder que manda, este líder que instrui, o líder perfeito que sabe tudo, e cambiamos a ser um líder coach, um líder que está aí enfocado em como te apoio a entregar o que há que entregar e ver pessoas crescendo, brilhando. Eu lloro todo o tempo quando me recuerdo destas pessoas, sabe? Então, e claro, né? Às vezes também nos recordamos de histórias tristes, né? De pessoas onde falhamos em proteger. Eu sempre creio que vai recordar aí em la gestão de pandemia acá no Brasil, na empresa, na companhia anterior. Desafortunadamente perdimos 9 colegas. Eu me recordo de todos os nomes, me recordo de todas as vezes, de todo o acompanhamento hospitalar, tudo o que passou, né? Me marcou profundamente, né? Ver uma vida que acabou, né? Um potencial que se apagou por uma enfermidade. Então, eu creio que muito mais histórias felizes do que histórias tristes, pero sí, nos marcam muito, né? Pero, de novo, é meu propósito, né? Se eu puedo, por algum motivo, cambiar uma vida e hacerlo, eu creio que é por aqui que estamos, né? Também, em minha carreira, né? Eu já fui o líder de um comitê de diversidade, né? Do comitê LGBT, e eu creio que também foi aí uma experiência tocante, né? De conhecer pessoas trans, de conhecer as histórias por detrás, de todo o prejuízo, né? E de como a sociedade não permite que as pessoas desenvolvam seu potencial, né? E como dentro da companhia, ajudando, aprovando políticas inclusivas, logramos dar a oportunidade que a sociedade nunca ha dado a esta pessoa, né? E ver elas brilhando, sendo quem são, né? Permitindo que sejam quem são. Eu creio que o principal de um líder é isto, é dar o espaço e as oportunidades para que as pessoas sejam full. Muitas vezes por las capas corporativas, por prejuízos, por la sociedade, nós começamos a cortar aristas, né? E colocamos as pessoas em quadraditos. Sim. Você pode ir hasta cá, né? Este é tu potencial. De acá, não. E eu creio que romper estes modelos é o que mais me marca, né? Então, quando me recordo de algumas jornadas aí, onde logramos apoiar pessoas a sair desta carreta, onde nunca deveríamos ter-las colocado, é o que mais me motiva a seguir. ¿Qué te cambió? ¿Qué perspectiva te cambió en ese comité, Jorge? Porque creo que no tenemos mucho contacto tampoco en el día a día con muchas personas, bueno, diversas. No sé, es que no se me ocurre
qué tipo de diversidad estaban planteando en esos comités. Sí, yo creo que a empatia é um pouco de entender a história do outro, né? De poder vestir, aí calçar o calçado de outra pessoa, né? E eu sou muito privilegiado. Eu creio que desta jornada, o principal que eu tive que aprender é o quão privilegiado eu sou por ser homem, por ser branco, por ter uma família que pudo me dar uma educação de qualidade. E de entender que são privilégios, né? E entender por que muitas pessoas simplesmente não logram chegar. Nós outros muitas vezes julgamos porque, sabes que, porque não tens potencial, ou porque não tens ganas de hacerlo. Pero eu não posso julgar uma pessoa que necessita tomar 3 horas de auto de um ônibus lotado na madrugada para ir à escola, passando por situações de violência, chegar aí, ter que trabalhar em paralelo para se sustentar. Que creio eu que esta pessoa vai ter as mesmas oportunidades que eu, que tive o privilégio, né, de poder estudar nada mais, porque meu papai estava pagando todas as minhas contas. São jornadas diferentes, né? Eu comecei esta corrida da vida muitos passos adelante disto, né? Então, eu creio que aprender os privilégios que eu tenho e ressignificar, né? Então, a partir do momento que eu reconozco que tenho estes privilégios, como eu vou utilizar meus privilégios, né, meu lugar de fala, minha posição atual para abrir portas a outros que não lograram tê-las, né? E eu creio que uma vez que você aprende, é muito difícil que não cambies. Eu me recordo, por exemplo, né, quando eu comecei a clássica charla de qual é o banho que devem utilizar pessoas trans. E questão sencilla quanto do banho que querem, ponto. Né? Banho, se vai fazer algo diferente no banho, que não é nada mais as necessidades básicas, o problema está aí, não está em tu gênero, não está em tu identidade. Pero nesta jornada, por exemplo, aprender, né, que pessoas trans têm taxas alarmantes de infecção urinária e de enfermidades de saúde, porque o simples ato de ir a um banho las despierta um medo de violência e que elas deixam de tomar água porque têm medo de ir ao banho. Uau. Algo que eu não penso 3 segundos. Se eu necessito ir a um banho, eu vou ao banho. Isto nunca foi um problema em minha vida. Então, quando uno, né, entende estas histórias e aprende isto, né, cambia, porque cambia como você vai ver isto e me dá a força para lutar desde meu privilégio, né, de como eu então posso cambiar, né, para que eles não tenham que passar por isto, não tenham que passar por um sofrimento para nada mais ir a um banho. É uma loucura, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que hicimos foi claramente edificar os banhos e treinar as pessoas de que se utiliza por tua identidade, ponto. E nada vai passar, né? Há muitos mitos por aí. Pero eu creio que foram jornadas, foram pessoas, foram vidas, foram histórias que eu fui conhecendo aí durante este caminho e que me fizeram cambiar completamente a forma como eu vejo, né? E como eu posso utilizar agora minha posição de poder, sim, né? Porque estou em uma multinacional, sou um diretor, né? Então, tenho um cargo que pode ser aí um nível de influência bastante grande. Uma vez que eu logrei isto, como então eu vou empurrar mais pessoas para cá, né? Eu necessito abrir portas onde portas foram cerradas, né? E aí eu creio que conhecer, né, e sair de tu conforto e entender que é um privilégio é algo que todos nós outros deveríamos saber para aí sim poder incluir pessoas, né, e entender que cada um vai se portar de uma forma completamente diferente dependendo de sua jornada, né? E como nós outros sim devemos nivelar um pouco mais e oferecer as condições que a vida cierra as portas. Qué lindo eso, qué lindo, Jorge, sobre todo porque también me haces reflexionar mucho a mí, porque creo que muchas veces se nos vuelve algo normal, damos por no sé, por sentadas tantas cosas
tan simples como la salud, como, no sé, en nuestro caso, la educación que hemos recibido, la vida que tenemos. Y hay días que uno se levanta como con una conciencia un poquito más clara y uno realmente se siente un poco más agradecido. Pero hay momentos en los que uno se levanta y uno no tiene esa claridad. Tú, por ejemplo, cuando te levantas y no sé, o sea, te pasó cualquier cosa, te peleaste con alguien, tienes algún problema en el trabajo, ¿tienes alguna herramienta para mantenerte consciente de esas cosas, como para mantenerte conectado con ese propósito que tanto mencionas? Eu creio que sim, né? Somos humanos. Eu creio que o mundo corporativo ha sido formado tentando te dizer que há que ser profissional 100% do tempo e esconder tus emoções e ser super racional. Pero de minha jornada, Laura, eu aprendi que isto é primeiro, uma loucura e segundo, é impossível, né? Se eu quito minha jornada personal, se eu quito as emoções de que hago, eu vou ser como um 0,2 de que sou de verdade, não? E minha gana de fazer o melhor, etc., vem por minha história, vem por lo que creio, vem porque eu lloro, porque eu rio. Pero foi uma desconstrução, né? Eu fui, quando eu comecei minha carreira, aí há 21 anos atrás, llorar era algo muito mal visto, era associado a instabilidade emocional. Um homem, então, chorando, não se pode. E, ao invés, eu aprendi que isso é uma fortaleza, né? Porque humaniza a relação, né? Eu sou humano. Então, sim, às vezes, porque uma pelea em casa, porque passou um tema personal maior, estamos mais animados, menos animados. Eu creio que o primeiro é reconhecer, entender que sim, somos humanos, que sim, as emoções às vezes nos vão enganar, e desde aí, controle emocional, né? Então, eu me recordo, por exemplo, uma vez que eu estava com um tema familiar muito duro, estava muito pesado, de verdade, e tocava a mim ser um feedback de carreira para uma pessoa. E eu, mira, eu vou ser muito sincero, eu tenho um tema personal, hoje não estou nada bem, e eu creio que seria um desrespeito a ti fazer uma charla de carreira em um momento que eu estou mal. Então, te pido um favor aí, um perdão, pero vamos a remarcar, porque não me sinto bem e não vai ser produtivo, né? E então, eu creio que o primeiro é, há que reconhecer tu estado emocional, há que entender tu momento, e desde aí se pode reacionar, né, e como direcionar um pouco mais, né? Incluso em segurança trabalhamos muito com isso, né? Pessoas que têm aí pressa, frustração, etc., se vão acidentar. São estados emocionais que não vão te permitir tomar decisões corretas ou seguras. Então, eu creio que o primeiro é reconhecer, o segundo é entender que sim, é uma fortaleza e não é uma debilidade, né, viver aí as suas emoções. Pero claro, eu creio que é um exercício de autoconsciência, né, de entender tus emoções, que em alguns momentos te podem levar a ser muito mais duro do que deveria, te podem levar a explotar quando não deveria, né? Eu creio que há que conhecer tus limites. Uma vez que esteja aí consciente de isto, saber como reaccionar frente a esses limites. Bueno, Jorge, ha sido en serio una conversación súper interesante. Te agradezco mucho por ser tan abierto, por compartir tanto tus experiencias. Nosotros tenemos una pregunta con la que siempre cerramos nuestros podcasts y es, ¿qué no te gustaría que algún día se automatizara? Que não me gostaria que se automatizara? Buena pergunta. Bem, eu creio que o que nunca vamos automatizar é o contato humano. Né? Eu creio que não vamos... não me gostaria, e eu creio que tampouco não se pode automatizar empatia, não se pode automatizar criatividade. Eu posso ter uma fábrica de robots, Dark Light, fazendo o mesmo todo santo dia de forma perfeita. Isto vai inovar?
Não. Isto vai criar algo novo? Não. Vai melhorar o processo? Creio que não. De novo, será uma repetição. Pós-dia um pouco melhor, mas é uma repetição, né? Então, eu creio que todo este potencial humano de criatividade, empatia, né, de criação, eu não creio e não me gostaria, eu não creio que se vá automatizar. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. A ti. Muchísimas gracias. Um abraço, tchau, tchau.